Nostalgia, o tópico em que toda a internet adora falar, adora fazer vídeos sobre como que tal época da internet era maravilhosa, sobre como tais músicas de tal época eram boas e principalmente sobre como nada será como era antes. O que foi um tipo de pensamento muito reforçado na internet, e talvez o mundo todo, principalmente depois de todo o desastre que foi a pandemia. E como que realmente parece que tudo antes de 2020 era muito melhor do que era agora. Porém, após ter visto muitos vídeos falando sobre acontecimentos passados e fui lembrando mais de muita coisa que acontecia antes da pandemia, me fez perceber o tanto que você realmente está sendo muito enganado por si mesmo. E é exatamente o que eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Devil9 e é um prazer te ter por aqui. Eu concordo com você, muitas coisas eram diferentes antigamente, muita coisa parecia que fluía de uma maneira mais leve, beirando a perfeição. Lembre-se, por exemplo, da época de ouro do Minecraft, dos youtubers de antigamente, das épocas de ouro das lan houses, CSGO, jogos Flash, Free, o que não falta é coisa boa para que a gente possa lembrar e perceber que hoje em dia não tem metade dessas coisas como antigamente. As coisas não nos fisgam mais da mesma forma. Muito conteúdo mudou, o mundo está realmente irreconhecível em comparação com o que existia antigamente. Não há nenhuma prova contra que o mundo de fato ficou mais infeliz, chato e totalmente irritante em comparação com tudo que acontecia antigamente. Youtubers, influenciadores são cancelados toda hora uma desgraça acontece e toda hora nós quebramos a cara com algo que amávamos e mudou totalmente. Isso seja com conteúdo, jogos ou sobre pessoas mesmo. O que não falta é algo para observar e ver que está ruim, e daí sim realmente acabar se afundando cada vez mais na ideia em que o mundo antigamente era ridiculamente melhor. Ou será que não? Pois vamos lá. Nossa mente é extremamente criativa. Ela é capaz de criar cenários e imaginar situações que nunca aconteceram e até mesmo distorcer situações que eram diferentes de como realmente são na vida real. Porque se for parar para pensar profundamente nesse assunto, quando você está vivendo a época de ouro de qualquer um dos exemplos que citei anteriormente, você vai reparar que as coisas não eram tão incríveis assim. Mas aí você pode virar e me falar: mas é porque eu não sabia o que estava perdendo, eu não sabia valorizar as coisas que eu tinha bem na minha frente. Claro, com certeza todos nós já cometemos um erro do tipo algum dia, mas será que foi 100% das vezes em que fomos apenas ignorantes e idiotas de ignorar tudo aquilo que tínhamos de bom? Será que realmente nossa mente não colocou uma literal bomba de fumaça para ofuscar traumas e coisas ruins, apenas deixando as coisas boas no lugar? Para não haver como nos afetarmos e não deixar uma marca ainda mais profunda na cabeça? Pois pense comigo, não é sempre que de fato nós éramos pessoas ingratas, ridículas ou qualquer outro adjetivo de ruim que você possa pensar. Mas é porque realmente as coisas não eram tão boas assim antigamente. Um exemplo que comprova isso é que você finalmente compra um PC ou com um console que queria para rejogar aquela obra-prima que você adorava no passado, e você passa a perceber que não era tão bom assim como antes, por conta da sensação de ter sido outra quando você jogou naquela época em si. De um lado você não está errado, mas talvez de fato aquele jogo não era tão bom assim. Nossa mente, ela fantasia e modifica cenários que já aconteceram e vão tornando a memória aos poucos algo totalmente diferente do que ela realmente foi um dia. O tempo todo podemos passar por provas disso, seja visitar um lugar e lembrar dele de um jeito totalmente diferente, encontrar um álbum de fotos e observar que pessoas e você mesmo eram diferentes do que você se lembrava. E nossa mente tende a fazer isso, e isso é apenas um dos pontos que comprovam que essa parte da nostalgia é altamente perigosa. E não me entenda errado, não tô aqui para problematizar a nostalgia ou dizer que não deveria sentir ela. Apenas é um ponto no qual gostaria de esclarecer, no qual a nostalgia nem sempre foi tão perfeita assim. E que sim, na época em que você possa ter vivido, abre aspas, a melhor parte da vida, e que talvez, abre aspas, nada disso vá voltar, seja uma pura fantasia do seu cérebro de apenas guardar a melhor parte e descartar aquilo que te fez mal. Por mais incrível que pareça, nosso cérebro, ele fica sim mascarando memórias traumáticas e coisas ruins a propósito de nos proteger. E nesse momento você pode realçar ainda mais a dúvida em você de, ok, e o que me faria acreditar que tudo isso de fato é verdade? Um exemplo simples que pode responder sua dúvida é que você já pode ter passado por problemas que nem sequer lembra na sua tão aclamada época dourada. Seja de ter contas para pagar, problemas de saúde, problemas familiares em casa, algum tipo de sofrimento na escola ou no trabalho que tinha, autoestima baixa, solidão, depressão, qualquer coisa, e por tudo isso ser algo realmente traumatizante para muitas pessoas, a gente acaba se agarrando em tudo aquilo que temos pela frente. É de natureza humana. Por ter algo tão valioso que a gente vai acabar sempre lembrando com enorme carinho. E por conta disso,
que essa memória e época acaba virando algo tão importante para a gente, e que assim acabamos esquecendo da parte terrível que estava acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Aquela época era terrível, imperfeita, dolorosa e solitária, mas pelo fato de termos tido ao menos uma única coisa que nos salvava daquele poço sem fundo e o que nos permitiu de ainda estarmos vivos nesse momento. É o que torna essa nostalgia tão forte e poderosa, e fazer pensar que jamais viveremos tal coisa novamente. É aí que entra o equilíbrio. A nostalgia não é perfeita. Você pode ter vivido coisas ruins também antigamente, só não se lembra. Ou tinha total consciência de tal. E o fato de diminuir um pouco o nível do tão perfeito que era aquela época pode te abrir uma porta de oportunidade em poder pensar e enxergar que talvez seja possível conquistar uma boa época dourada de novo na sua vida. E não precisa ser do mesmo jeito que antes, pois não haveria necessidade disso. Coisas boas não precisam serem idênticas umas às outras para serem realmente boas. Apenas precisam ser boas. Seja antigamente quanto para os dias de hoje, memórias e bons momentos não precisam serem um copia e cola um do outro para terem um significado importante para você. Aprecie o que tem. Se de fato tem arrependimentos e coisas que nunca mais voltarão para você, seja um ente querido, um bichinho de estimação ou outras coisas, realmente lamento por tal. Desejo que se cure daquilo que não conta pra ninguém. Mas como apenas mais um desconhecido que está aqui de passagem na sua vida, te desejo boa sorte para encontrar novas épocas de ouro. E por último, agradeço por ter visto esse vídeo. Te vejo na próxima.